você está entre 2,5% a 3,5% do valor total do contrato. Sim, serviço de engenharia de modo geral. Que é um serviço normal de engenharia. A Petrobras dá o projeto básico, era dela, você tinha um detalhamento para uma empresa terceirizada. Então, era meio inexplicável você ter uma parcela tão significativa de valor. E, de novo, esses contratos foram negociados antes do meu tempo. Sim. Mas, na realidade, todos os números foram extremamente inflados desde o início, né? Inclusive esses da Quintec. Inclusive esse da Quintec. E a Quintec era paga pela Integra no Brasil ou fora? No Brasil. No Brasil. O senhor chegou a levar essa questão também da Quintec para o Luiz Cláudio, para o Danilo? Eu falei com... Aí o Danilo já estava fora, eu coloquei com o Luiz Cláudio, de novo, né? Eu cheguei depois desses negócios terem sido celebrados, né? Então, a orientação é a seguinte: olha, isso aqui é mexer em casa de marimbondo. Está funcionando, esse valor já foi pactuado pelos sócios, vamos pagar. Então, eu fui a segunda assinatura para pagamento das faturas, liberação das faturas. E o AI que o senhor chegou a provocar sobre a Quintec? Especificamente não, mas o AIC tinha ciência de que a gente tinha que pagar pedágio para poder entrar nesse mercado. O AIC tinha um interesse muito forte com relação à Integra, porque era a primeira obra da Petrobras dentro de casa. Até então, a OSX foi criada da costela de Adão, da costela da OGX. Então, ali seria a primeira entrada para atender a Petrobras. Durante minha gestão lá, eu estive lá diversas vezes, a Graça Força com a equipe dela, toda da Petrobras, os diretores todos estiveram lá no Açu. Havia um interesse muito forte da Petrobras com relação à obra do Açu. A Dilma esteve lá, o Lula esteve lá várias vezes, em missão secreta, inclusive pedida para botar um ônibus blindado lá. E eu fiz, inclusive, numa delas uma mandada com o Lula lá e o IAIC numa comitiva específica lá na área, depois do Lula ter saído da presidência. Mas havia aí todo o interesse em se diversificar a OSX para as obras da Petrobras. Ali já tinha, inclusive, aí dentro dessa criação dessa cortina de fumaça, a OSX foi demandada a apresentar material para o mercado, para a CVM, para o Fundo de Marinha Mercante, para o BNDES, para a Kingfish, alguns armadores de fora, mostrando uma carteira confirmada de encomendas que ela não tinha. Inclusive, parcerias da OSX com a Sete Brasil na época, o Paulo Ferraz e o Musa, e o Barusco ainda pelo lado da Sete, mostrando o interesse da OSX fazer obras junto com a Sete Brasil. Então, essas encomendas apareciam como no limiar praticamente confirmada. Então, dava para um investidor ou um desavisado a impressão de que a carteira da OSX ela incluía embarcações ou projetos além da OGX. Tá? Só resgatando, desculpa, Ivo, o senhor mencionou que havia um diretor da Petrobras ou um gerente da área da Graça Foster, que o senhor citou? Um diretor da Petrobras, diretor de engenharia da Petrobras. O senhor não recorda o nome dele? Poxa vida, eu falo com ele. É um camarada, deixa eu me lembrar aqui, eu vou me lembrar o nome dele. O senhor lembra a época em que ele ocupou a diretoria? Da diretoria da Petrobras nós tínhamos dois, um de engenharia e outro de perfuração, de operação, né? Era o Formigli, da área de produção, e o de engenharia era o Figueiredo, o diretor Figueiredo. O diretor Figueiredo, ele era o braço da Graça Foster, era o diretor que, enquanto os projetos estão na fase de elaboração e montagem do FPSO, até ele ser entregue para a produção, ele está na mão desse diretor Figueiredo. Uma vez que o navio está pronto, está no campo, inicia o primeiro óleo, ele entrega a chave do caminhão para o Formigli. Então, o diretor Figueiredo, ele teve um poder extraordinário em todos os projetos das empreiteiras que fizeram obra para a Petrobras. Enquanto elas estavam sendo maturadas,
o estaleiro sendo construído e os projetos sendo montados do zero, o diretor Figueiredo mandava mais do que... José Antônio Figueiredo, esse? José Antônio Figueiredo. Ele era... Então, ele evidentemente é uma pessoa, tinha um ar de professor, uma pessoa extremamente culta, né, tecnicamente muito completa, mas também tinha suas manias, né, e tinha também as suas preferências. Nesse caso específico, eu tomei conhecimento de que havia determinadas empresas, como por exemplo a Kentec na área de engenharia, que ele tinha um total interesse, eu diria que iria além da parte técnica, havia um interesse, porque esses contratos eram contratos de valor significativamente maior do que um contrato no exterior, né? Você mede uma obra de engenharia aí mais ou menos de 2,5% a 3,5% do valor do contrato, e no valor da Kentec ele chegava de 8% a 12% do valor total de um contrato já superfaturado. Então, é alguma coisa a levantar suspeita. Mas assim que foi montado esse gabarito, esse template, e eu diria, só para terminar nessa questão, apesar dele ser uma pessoa extremamente competente como engenheiro, é que a estratégia que a Petrobras adotou foi totalmente equivocada, né? Quer dizer, não só nos valores, em aceitar valores muito acima do que é mercado praticado lá fora, mas também na irresponsabilidade, né? Você acabou pagou-se sinal e adiantamento de projetos e nada foi entregue, né? Veio o caso aí, no caso da SET, né? SET Brasil. Perfeito. Sobre o Figueiredo, só para a gente deixar também contextualizar o que o senhor falou, então, Figueiredo gestionava pessoalmente para que a Integra contratasse a Kentec, não atrasasse os pagamentos, é isso? Isso, nós tínhamos uma reunião mensal lá chamada ROA, Heads of Agreement, que é uma reunião que ele participava diretamente. ROA, Heads of Agreement, é uma reunião que ele participava todo mês no canteiro. Ele fazia questão de botar a nossa empreiteira Kentec no lado dele, que na realidade era a empreiteira dele, da Petrobras, do próprio Figueiredo, em que ele questionava a nossa empreiteira, que é paga por nós, mas como se fosse subordinada a ele. E exigia, então, que essa empresa nos colocasse, quer dizer, lavasse a roupa suja, digamos assim, na frente dele, né? Quer dizer, é uma empresa que ele demandava para a gente contratar, nós contratávamos, pagávamos, mas nas reuniões ele questionava como se estivesse trabalhando diretamente para ele. E ele questionava isso em relação a outras empresas? No nosso caso, nós estávamos dentro só no ambiente da Integra, né? Mas o mesmo procedimento ele adotava nas outras. Em relação a outros subcontratados da Integra. Ou seja, ele dava um tratamento especial para a especificamente. O senhor lembra o principal representante da Kentec que lidava com isso? Eu só tenho lá só o pessoal a nível gerencial no campo lá, mas eu não tenho as pessoas chaves. Eu posso pesquisar e trazer para vocês aí, mas não deve ser difícil a gente achar aí no site. No próprio contrato nosso, se for feito de novo uma varredura pelo Ministério Público nos arquivos da Integra em relação ao contrato da Kentec, isso vai ficar aparente, vai ficar bem claro quem era o ponto focal e quem estava assinando os contratos. Um ponto interessante para questioná-lo, Ivo, essas empresas, por vezes, elas trazem representantes comerciais, intermediários nessas relações que chamam atenção. Pergunto a você se, porventura, a Kentec, ou no caso ainda a Tecna ou a Isolux, tinham esses intermediários, aquela pessoa que... Eu acredito que só na fase inicial. Eu não presenciei, né? Mas eu vi esse Tachar e o Júlio tiveram lá uma vez, já com o contrato assinado. Desculpa, qual o Júlio? O Júlio, que foi o operador da Isolux. Ele teve lá, nessa reunião que eu tive presente lá com o Luiz Cláudio, em que ele estava questionando o valor total do repasse, que era um dinheiro visivelmente de comissão, em que ele queria maximizar de tal forma que nós tínhamos que pagar o que estava combinado seria o líquido, quer dizer, a gente teria que absorver os impostos por fora da nota e pagar no valor total. Então ele foi um camarada que ele saiu da zona de conforto dele,
teve que espichar o pescoço na fase de execução do contrato para fazer valer o acordo que ele tinha feito no início. Esse Júlio seria o Júlio César dos Santos, o sócio do José Dirceu na JD Consultoria? Eu tenho no e-mail aqui, eu vou localizar, passo para você. Eu tenho o e-mail dele. Tá. O senhor esteve com ele presencialmente? Ele esteve lá fisicamente no escritório da Integra. Perfeito. Tá. Em relação a... Eu acredito que esse material, como eu já peguei esses contratos já formalizados lá atrás, eu acredito que se vocês questionarem na época o Musa, vocês vão ter mais informações. Nós temos aqui uma fotografia retirada da internet do Júlio César dos Santos. Eu peço que o senhor verifique se seria ele. Eu não recordo assim, não recordo. Não tem? Não posso formar, não. Não posso formar. Eventualmente, como tem um e-mail, pode localizar pelo cadastro. Mas eu acredito que essas informações que são na origem, porque eu peguei um barco andando, né? Eu acredito que essa fase de negociação de borbulhante, talvez, quer dizer, eu não vi, eu entrei depois. Sim, certo. Mas eu acredito que o Musa possa ajudar bastante. O Luiz Cláudio também se beneficia. O Luiz Cláudio, com certeza. O Luiz Cláudio, eu sei que depois que a operação ganhou corpo, né, o Luiz Cláudio Mediano tirou ele de circulação. Ela está... E também tem esse Vitório também, outro diretor também, ele ficou... Aposentaram ele também. Diretor da Mendes Júnior. Da Mendes Júnior. Mas na época de formação do consórcio... Ele era ativo, ele e Luiz Cláudio. Ele tinha conhecimento desse estratagema de repassar valores para o José Dirceu? Claro. Uma outra questão, Ivo, que eu gostaria de questioná-lo, diz respeito... Deixa eu achar aqui. Então o senhor mencionou a Tecna, mencionou a Isolux. Uma coisa que não ficou muito claro para mim, elas eram contratadas separadamente, a Tecna e a Isolux, ou eram um consórcio? Na realidade é a mesma empresa, porque é a mesma empresa. Se você entrar na mesma... Ela só mudou de nome? Ela, na verdade, ela usa um ou outro nome. São como se fossem duas empresas. Então o senhor viu faturas para uma e para outra o mesmo, ou sempre era faturado para uma? Agora eu não sei se era uma ou outra no contrato, mas nos e-mails apareciam os dois e-mails dele, ou Isolux ou técnico. Uma hora ele se identificava como técnico ou como Isolux. Às vezes como Isolux, tá. E aí o senhor mencionou também, então nesse caso da Tecna e Isolux, o senhor falou que não houve qualquer prestação de serviço, né? Não, zero prestação. Só para a gente ter uma ideia de ordem de valores, quanto aproximadamente a Integra repassava mensalmente para a Tecna / Isolux? Esse contrato aqui no levantamento que eu tinha feito lá com eles, né, da própria empresa, nós estamos falando em cima de 6 milhões de reais, que era o valor do contrato, num dos repasses. O contrato 640.025.13, esse serviço de comercial, de que, teoricamente, né, serviço de identificação, coleta de preço, análise de proposta comercial e tabulação de fornecedores no processo de contratação, que esse trabalho que foi feito pela própria Integra, pela própria gerência de suprimento da Integra, ele foi levado para a técnica, dada a roupagem, o papel timbrado da técnica, e volta para a Integra para pagamento, e esse valor do contrato era de R$ 6.053.066,66. Isso foram feitos, foi na época, foi integralmente pago. Entre outros, esse levantamento, como eu falei, eu tive acesso como administrador por um período, não tive lá desde o início, mas acredito que, de novo, se for feita uma varredura dentro do arquivo da Integra, provavelmente, além do contrato da Integra com a Tecna, deve aparecer contrato da Integra com a própria Isolux, porque
essas negociações elas têm uma dinâmica, né? Certo. Uma vez aprovado o mecanismo, era feito assim. E aí, só para a gente fechar, a Chemtech, o senhor falou da Chemtech que era o sobrevalor, né? O senhor tem a ordem de valores, mais ou menos? A Chemtech, no caso da verificação dos documentos do FID, que é a documentação base do projeto básico, e execução de engenharia de detalhamento desses módulos, o valor do contrato original era 57 milhões de reais, e aí ele foi aditivado para 70 milhões de reais. Quer dizer, teoricamente, em cima a P67 P70 é uma plataforma padrão. A Petrobras ela encomendou 8 cachos replicantes. Então, não há justificativa de você aumentar um projeto que já está supervalorizado de 57 milhões para 70 milhões de reais de novo, fazer um aditivo em cima de um projeto padrão. Quer dizer, realmente, todos os indícios aqui é que houve um favorecimento da Petrobras, da diretoria, em cima da Chemtech, que padronizou as soluções de engenharia e cobrou a mais de todo mundo. Né? Então, é uma vergonha, na realidade. Uma vergonha. Indício de sérias irregularidades. Mas houve serviço prestado, o indicativo é de sobrevalorização. Houve serviço prestado e houve também, eu testemunhei em várias reuniões que eu participei, né, reuniões de coordenação mensal, liderado pelo próprio diretor Figueiredo nas reuniões lá no canteiro de obra, em que ele colocara a nossa empresa subempreiteira, a nossa empresa de engenharia Chemtech, que é paga por nós, para colocar do lado dele. Ele questionava como se fosse o braço dele para dedurar, ou para colocar, ou para apontar as irregularidades, ou fraquezas, ou dificuldades da Integra na gestão. Quer dizer, na realidade é uma operação bastante promíscua, né? Porque havia uma obrigatoriedade de contratar ao preço que fosse, pagando aditivo que fosse, e a gestão era dele, praticamente, né? Quer dizer, uma operação extremamente complicado. Algum momento foi dito que essa sugestão do valor de 8% a 12% veio sugerida pela Petrobras ou pelo Figueiredo especificamente? Ou... Não, isso é observação. Como eu falei, eu estava fora do país há 20 anos, né? E a gente tem, no meu caso, eu trabalhei 9 anos numa empresa chamada Transocean, que é uma empresa especializada em água profunda. Então a gente está acostumado a trabalhar com sondas de perfuração, máquinas de última geração. Então, existe uma prática do mercado em que o custo de engenharia ele não passa desses batentes de 2,5% a 3,5% do valor total da obra. O que se viu é que um navio sonda, um FPSO, que no mercado externo se vende por 350 a 400 milhões de dólares no máximo, no nosso caso da Petrobras, estava se buscando preço da ordem de praticamente $1 bilhão, né, 950 milhões de dólares, com um valor de engenharia significativamente inflado. Quer dizer, o preço está inflado e o percentual de engenharia está inflado. Então, mostra que alguma coisa está muito errada. Como a engenharia é uma atividade que acontece logo no início da obra, é um mecanismo de você rapidamente sugar e passar para quem quer de direito a propina que for. Uma outra questão, Ivo, além da Chemtech e da Tecma Isolux, o senhor identificou alguma outra empresa que tenha participado dessa dinâmica? Nós ouvimos falar dentro de casa lá com o Marcelo Mônico, que era o nosso representante dentro da Integra, a Veolia, também, que havia um esquema de favorecimento a nível de valor e de repasse. Mas eu não entrei em detalhes. Eu vejo aqui no mapa que os valores são significativos desses módulos, estão inflados, mas eu não posso afirmar que foi feito com o Zé Dirceu. Na realidade, o escritório Zé Dirceu, ele era dono dessa conta da P67 P70, porque assim, essa conta foi negociada, essa obra dada para mim de Júnior para o SX foi só depois de ter sido satisfeito o escritório dele. Então eu acredito que todos esses repasses
foram direto ou indiretamente para ele e ele distribuir para o partido ou para ele pessoalmente. Mas eu diria que na esfera de influência, nesse período 2011, 2012, ali quem estava mandando era o Zé Dirceu. Especificamente o que houve de irregularidade nessa relação? Não, os valores foram significativos, né? Houve prestação de serviço? Teve, mas com sobrepreço, né? O contrato inicial começava com 45 milhões em uma delas e terminou com 94 milhões. Outra de 37 milhões foi para 72 milhões. E isso em cima de um contrato padrão. Você está comprando uma das grandes bolações, que foi uma solução inteligente, que era você fazer um FPSO replicante, quer dizer, o mesmo FPSO você replicar 8 vezes, você tem um princípio da linha de montagem, um princípio de duplicar aquela solução, ou seja, você resolveria, faria a primeira engenharia do primeiro e praticamente seria uma cópia dos outros. Essa solução, na realidade, se mostrou, essa bolação se mostrou que cada um foi diferente, se pagou muito mais. Quer dizer, não há justificativa você ter um aumento de custo da ordem de 100%. Quem sai de um contrato da Veolia de 37 milhões para 72, você está dobrando o preço dos módulos que são padrão. Quer dizer, e são padrão para os outros também, para os outros FPSOs. Então, o que eu vejo é que, como o valor, a etiqueta de preço de venda desses módulos é extremamente alta e não tem batente referência no Brasil, o pessoal fez a farra do boi. O senhor teve algum contato com algum representante da Veolia? Não tive. Isso foi informação de dentro da empresa, em que foi, e acredito que deva ter outras, porque no momento que eu assumi a direção da empresa, olhando o todo, né, com a saída do Danilo, o Musa foi para a 7, o Danilo substituiu o Musa, depois eu substituí o Danilo. Nessa fase, a OGX já começava a ter sinais claros de problema de gestão, preço, prevaricação de informação no mercado, as ações despencando. A preocupação da OSX foi, primeiro, garantir os direitos dos nossos acionistas, minoritários principalmente, contra a OGX. E aí houve uma intervenção, uma interferência do AIC que eu considero extremamente nociva. O que ele fez? Quando eu fiz parte da diretoria em que o meu presidente era o Carlos Belot, o Carlos Belot tinha debaixo dele o Danilo saiu, eu substituí o Danilo, então o meu presidente é o Carlos Belot. Nós como membro da diretoria, fomos ao AIC pedir, em função da situação da empresa, pedir que ele aportasse a PUT, que é a obrigatoriedade dele, o compromisso dele de pagar, já que a gente não tinha como demandar da OGX, que era o nosso grande cliente. O Belot foi demitido, né? O AIC, nós tínhamos contratado um escritório da Álvares Marçal para preparar o estudo financeiro do grupo, para analisar. Nós preparamos a empresa para entrar em recuperação judicial, porque estava em regime pré-falimentar, o grau de dívida nossa era muito forte, a nossa receita estava toda ela impactada com a inadimplência da OGX. Então, nessa hora em que a gente virou os canhões em cima do nosso cliente que estava em default, que era a OGX, o que aconteceu? O AIC tira o Belot, contrata uma empresa chamada Angra Partner, que é o Ricardo K. e o Giovanni Forage, uma única empresa, para coordenar a interface entre a OGX e a OSX. Ao invés de uma se degradar com a outra, como era o caso, nós estávamos demandando a OGX de pagar, o que ele fez? Ele botou essa empresa para tomar conta da OGX e da OSX. O que essa empresa fez, a Angra Partner? Ela anulou a dívida, ela por decisão do AIC, ela decretou a morte da OSX, que me fez, na realidade, fazer uma representação interna junto ao AIC lá, que eu vou mostrar para vocês. O que aconteceu?
quando nós entramos em recuperação judicial, nós provamos para o AIC, na reunião do Conselho de Administração, que a dívida da OGX com a OSX era de 4,5 bilhões de dólares, quanto a OGX devia para a OSX. O AIC achou aquele número muito grande e tal, aí demitiu o Belô, tirou essa agência Álvares de Marçal, que é a empresa de consultoria financeira. Quando? Vocês estão falando de quando? Nós estamos falando de 2013, nós estamos falando de setembro de 2013. Certo. E aí no final do ano, no dia 25 de dezembro de 2013, 25 de dezembro é dia de Natal. No dia 25 de dezembro de 2013, a OGX com a OSX publica um fato relevante em que a Angra Partner ela costurou um acordo dizendo que a dívida de 4 bilhões e meio da OS com a OG era, na realidade, 1 bilhão e meio. E a OSX, que era dona desse crédito de 1 bilhão e meio, aceitava as ações da OGX, que valiam zero, fumaça, como pagamento. E ela se tornava, com 1 bilhão e meio de crédito da OGX, de papel ruim, se transformava num sócio de 7,5% da OGX. Ou seja, um crime. Isso foi feito no dia 25 de dezembro, publicado num fato relevante, Bolsa de Valores, etc. Tal, publicado no site. No dia 26, no dia seguinte, eu mandei, antes de reclamar violentamente contra esse golpe em relação ao OSX, eu fiz uma documentação escrita para o presidente, para o AIC, para todo mundo, dizendo que aquilo era uma irresponsabilidade, que esses iam ser presos por uma fraude. Para o presidente, o senhor disse para quem? Eu falei para o AIC, falei para o Elquério Rodrigues. O Elquério, na época, como eu estava bastante desalinhado com a visão da EBX, controladora, o que o AIC fez? Pegou um dos membros do conselho dele, chamado Elquério Lerner Rodrigues, que era um membro do conselho de administração, que foi ex-fiscal da CVM. Ele é um professor de economia, mas ele era chefe da fiscalização da CVM, que deveria ser independente, deveria ter governança independente para checar atos de manipulação do mercado. Ele sempre conseguiu deixar a CVM algemada, nunca deixou, a CVM sempre foi passiva em todos esses descalabros. Esse camarada que foi ex-chefe da fiscalização da CVM, ele fazia parte do conselho de administração. Como eu estava desalinhado com o AIC e com eles, porque dizer, vocês estão, eu estou tomando conta da minha OSX, a OGX está me devendo dinheiro, eu quero executar ela. Ou você me dá $1 bilhão, você falou que tinha que dar, eu vou em cima dela. Alguém tem que me dar esse dinheiro, eu tenho que pagar a folha, eu tenho que pagar financiamento, eu tenho que pagar as minhas dívidas. Eu tenho uma plataforma da Tequinte presa em Paranaguá, pronta, eu estou devendo a eles, tendo que pagar, e eu não tenho dinheiro, nem do acionista, que tem uma obrigação de injetar, ou do meu cliente, que me causou um dano maior. Então, eu fui contra. Então, eles fizeram esse acordo chamado PSA, Plan Support Agreement, que foi um documento em inglês, mas ele foi costurado e publicado no dia 25 de dezembro, quando todo mundo estava dormindo, o mercado financeiro dormindo, no dia de Natal. Eu liguei lá, eu perguntei, vem cá, como é que vocês conseguiram arranjar todos os membros do Conselho de Administração se reunir no dia 25 de dezembro, bêbado? Como é que foi? Aí perguntei o Elquério, que foi o presidente, então... Ele substituiu o Carlos Belô? Ele me substituiu. Porque eu fiquei 2 semanas na posição. Eu comecei a brigar com ele. Quando o Carlos Belô saiu, o senhor assumiu, eu assumi como presidente. Ficou por 2 semanas. 2 semanas. Depois o Elquério foi apontado pelo AIC para ser... Porque eu falei, eu não vou ficar como estatutário, eu não faço parte dessa eu estou fora. Aí, não, você não pode sair, você é engenheiro, tem teu nome e tal no mercado, né? Você volta a ser seletista, CLT. Então, eu voltei a ser diretor executivo da empresa, não como presidente, mas ainda parte da diretoria executiva. Na minha carteira de trabalho, eu voltei a ser reativado como seletista. Então, o que acontece? O que eu fiquei indignado é que eu estou olhando, nós temos lá as máquinas de última geração do estaleiro estão apodrecendo hoje. São robôs
projetado pela Hyundai, que era o nosso parceiro tecnológico, para fazer um ganho de produtividade gigantesco. Essas máquinas que foram financiamento pago pelo Fundo de Marinha Mercante, pago por nós, estão apodrecendo. E eu vi uma manobra em que o Ike botou essa empresa, Angra Partner, para fazer a paz entre as duas empresas. Então imagina você, eu como diretor, aceitar que a empresa que está me devendo 4 bilhões, que o meu acionista controlador, o Ike, manda eu fazer, dá um desconto de 3 bilhões de dólares numa empresa que não tem dinheiro. Eu vou dar 3 bilhões, reconheço 1,5 bilhão e aceito as ações de quem não vale nada como parte de pagamento. Aí eu sou sócio de você, você me vende 7,5%. Ou seja, eu transformei o meu crédito em zero, em fumaça. Certo. Ou seja, ele decretou a morte. Então eu fui em cima do presidente Elquério, fiz um e-mail bastante forte, dizendo o seguinte, ok, isso é uma irresponsabilidade, vocês vão ser presos, isso aqui é uma coisa absurda. Aí na minha sala entraram o pessoal da Angra Partner, que é essa empresa que está fazendo essa costura, o Giovanni Forage, mais o Elquério, mais um Darwin Corrêa, que é um advogado que ajuda lá o Ike nas questões aí de submundo aí, e disseram assim, que eles iam apagar no servidor, meu e-mail, não sei o que, não sei quanto. Eu falei, vocês vão apagar, eu já mandei para mim, para o meu Gmail, então vocês podem apagar se vocês quiserem. Aí obrigaram eles a fazerem uma resposta para mim, que eu tenho aqui, que eu vou colocar nos autos aqui na frente, em que eles soltaram então uma resposta para mim, a minha acusação, no dia 30, dizendo o seguinte, fica tranquilo que nós temos, a OSX continua tendo, é dona de 3 FPSOs que nós tínhamos feito para atender a OGX, e que esse seria um dinheiro que a gente poderia usar no futuro. Na verdade, é uma mentira. Eu vou mostrar para vocês, na fase em que a OGX estava construindo lá o seu parque de atendendo os contratos, a gente tinha 3 FPSOs, que são esse FPSOs OSX 1, 2 e 3, aqui 1, 650 milhões de dólares, OSX 2, 950 milhões de dólares, OSX 3, 930 milhões de dólares. Esse aqui são 3 navios, que tem essa cara aqui, são esses navios que foram feitos no exterior, né? Foi feito um lá na Keppel FELS, lá em Singapura, outro foi feito lá com o pessoal da SBM. São 3 navios, são 3 patrimônios, que bem ou mal é da OSX. Então, isso aqui poderia ser tornado, vendido e transformado isso aqui em receita da OSX. Esses navios sumiram. Eles criminosamente desapareceram de águas internacionais, saíram das águas nacionais, foram se refugiar na Noruega para pagamento de bancos e financeiras lá fora. E veja, isso aqui... Dívidas da própria OSX? Dívida da própria OSX. Pegando o regime de RJ, a recuperação judicial aqui no Brasil é um regime específico aqui no Brasil, essas embarcações foram feitas para o OSX Leasing BV lá na Holanda. Então o pessoal, vamos